No último sábado, o Flamengo bateu o Curitiba por 3-0 no Maracanã e agora só retorna após a Copa do Mundo. O que esperar para esse elenco continuar na briga pelos títulos no restante da temporada? Será que vem grandes contratações por aí? Neste vídeo irei falar sobre isso e como os jogadores que irão jogar a Copa devem retornar para o Mengão. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente sabe que tivemos aí 8 jogadores do Flamengo convocados, né, para a Copa do Mundo, né? Os 4 brasileiros, Léo Pereira, Danilo, Alexandro e o Lucas Paquetá e também os estrangeiros aí, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, né, o Arrascaeta, enfim, também temos o Varela, né, e até o Dela Cruz aí foi convocado, cara. A gente não esperava, mas parece que ele foi convocado também, se eu não me engano, tá? Me corrija aí se eu estiver errado. Mas a gente espera que esses jogadores voltem, né? Voltem com seu alto potencial, né? A gente fica pensando também um pouco sobre, por exemplo, o Léo Pereira, cara, se ele exercer aí, uma boa Copa, né? Pode ser que algum clube europeu aí já bate o olho nele, né? Ele é um jogador que ainda tem mercado aí. Também o Gonzalo Plata, né? Que vem jogando bem nas últimas partidas aí do Flamengo. E aí, quem sabe, um time árabe entra, né? Bate o olho, goste, né? Enfim, né? Então tem essa também, né? Esses jogadores podem atuarem bem aí na Copa e alguns times aí pelo mundo crescer o olho, né? Mas a gente espera que eles voltem pelo menos bem, né? Não se machuquem durante a Copa, que ocorra tudo bem. O Brasil é a seleção aí que a gente espera mais um pouco e ir um pouco mais longe, né? Mas enquanto as outras ali, sinceramente, cara, no máximo ali ó, até as primeira parte da segunda fase ali, que é 16 abas de final, vamos se dizer assim, né? E agora tem mais uma fase antes das oitavas. Enfim, mas a gente espera que ocorra tudo bem, esses jogadores retornem. Porém, o que eu tava pensando aqui também, o Flamengo também busca por outras contratações, né? Pra deixar esse elenco mais forte, né? E aqui tem uma matéria da coluna do Fla. Flamengo define alguma estratégia aí na busca por novas contratações, né? Nessa próxima janela agora, né? Deve investir aí num camisa 9 para ser o substituto do Pedro. E também, a gente sabe aí alguns rumores que o Flamengo tá de olho no Luiz Henrique e também no Danilo. Tá, no Danilo Santos, eu deixei aqui algumas matérias, tá? Isso aí são alguns rumores que já tá há algum tempo, porém são contratações muito difíceis, tá? Então, assim, não é de se esperar, né, que esses jogadores venham, mas se vierem, cara, esse elenco do Flamengo vai ficar muito mais forte, tá? E é o que a gente espera aí, né? Vamos ver. Se viesse o Danilo, o Luiz Henrique, cara, pra mim já tava de bom tamanho. Tá? E a gente sabe que esse elenco do Flamengo aí tem que ter sim algumas melhoras, tem que ter contratações urgentes, né? Alguns jogadores vêm com um desempenho muito abaixo aí do que se espera. Aí tem também o fator aí da temporada, né? O Arrascaeta mesmo se machucou já antes da Copa, deve jogar mesmo assim a Copa. A gente tem também o Alexandre e o Danilo que já são jogadores de idade ali, então eles não podem, assim, eles não conseguem mais atuar todos os jogos bem ali em alto ritmo, né? Por mais que seja aqui no Brasil. Mas a gente espera aí que esses jogadores venham após a Copa do Mundo pensando, né, no restante da temporada aí e brigar pelos títulos restantes aí, que é a Libertadores e o Brasileirão para esse 2026. Bom, eu fiz aqui um pequeno mapa mental do possível time do Flamengo pós-Copa, tá? Lembrando que é possível. Claro que a maioria das contratações que eu coloquei aqui, praticamente hoje em dia aí no cenário a gente vê como quase impossível de acontecer, né? Principalmente todos, né? 100%. Mas eu acho que um ou dois jogadores ali devem chegar sim, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns jogadores que já tá à vista, como o Darwin Nunes, né? Tem algumas especulações. Outra que é mais forte é que é o Kaique do Cruzeiro, né? Que tá inclusive em negociações já. O Thiago Almada, que parece que deu uma melada, mas também é um possível jogador aí para chegar, tá? E eu tenho aqui no mapa também alguns jogadores que já estão no elenco, né? E que devem retornar e que podem ser possíveis jogadores titulares para a continuidade aí do restante da temporada, tá? Que é os conhecidos aí, Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, né? O próprio Everton Araújo também. Jorginho, também tem aqui o Saul, né? O Saul que inclusive saiu a matéria ontem que eu vi, se eu não me engano, ele disse que não vai tirar férias nessa parada, né? Ele vai treinar, né? Porque ele reconheceu que está bem
a baixa aí da forma física dele, né? Então ele diz ele que vai continuar treinando aí. Na verdade que a maioria e todos os jogadores aí devem fazer isso, né? Os jogadores que não irão jogar a Copa do Mundo, né? Caso a parte que é o Arrascaeta, que deve sim estar no elenco aí da seleção uruguaia e titular, inclusive, tá? Mas enfim, faltou alguns jogadores aqui do elenco atual, mas eu tô colocando aqui os principais jogadores aí que a gente vê atualmente, tá? Antes da Copa do Mundo. Enfim, com essas possíveis contratações aqui, o time do Flamengo, eu fiz aqui um time titular, colocando em mente jogadores que a gente quer. A gente quer muito que chegue, tá? Claro que são negociações difíceis, que possivelmente não vão acontecer e que até o final da Copa do Mundo a gente já deve ter atualizações de, às vezes, até novos jogadores aí especulados no Flamengo, tá? E alguns até dessas novas especulações até chegando já no Flamengo. Então, se for o caso, eu estarei aqui fazendo outro vídeo falando desses jogadores que estão chegando aí no Flamengo e fazendo uma possível escalação aí com esses jogadores, tá? Mas eu quero você, torcedor rubro-negro, eu quero que você assista aqui o vídeo e deixe aí nos comentários se você concorda que se esse time aqui que eu montei, né, possível time do Flamengo que eu montei pós-Copa para brigar pelos títulos aí Brasileirão e Libertadores, também para você seria o ideal, tá? Ou se você tem o conhecimento de algum outro jogador aí que possa chegar no Flamengo e que vai agregar ainda mais para deixar o time mais forte, tá? Então vamos lá, o goleiro, né, deve ainda continuar sendo o Rossi. Eu não vejo ali uma mudança assim, pelo menos por agora. Eu acho que deve ser continuar sendo o Rossi, o goleiro, tá? E a gente vai aqui pro sistema ali defensivo, que para mim deve continuar o mesmo, né? Que é o Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandro, tá? E aí, se chegar o Kaique, né? O Ayrton Lucas ali, né, tá em baixa, a torcida pegando no pé. E o Flamengo já demonstrou interesse ali em negociar o jogador, tá? Então, quem sabe aí o Kaique chegando, né? Pós-Copa do Mundo ali. Aí ele vai brigar aqui na vaga com o Alexandre. Meio de campo eu coloquei o Pulgar aqui de volante, primeiro volante. Mas é claro, né? O Everton Araújo vem jogando muito bem. É um jogador ali que vai ser difícil pro Pulgar tomar o lugar dele. Então, sim. Mas eu coloquei o Pulgar porque o Pulgar, ele 100% fisicamente, cara, eu acho que ele, com certeza, né? Acho que você deve concordar comigo que o Pulgar é melhor que o Everton Araújo. Porém, né? Essa briga aí tá bem forte. Mas eu coloco o Pulgar aqui por ser um jogador mais experiente, né? Enfim. No meio de campo. Então, eu coloquei o Lucas Paquetá e o Danilo, né? O Danilo Sanz, que hoje atua no Botafogo, e o Flamengo aí tem muito interesse nesse jogador. Se esse jogador chegar, cara, não tem como. O cara é titular. Tá jogando muito no Botafogo, tá jogando muito com a camisa da seleção brasileira. É ele ali e mais 10, tá? Não tem como, cara. Então eu colocaria Danilo e Lucas Paquetá nesse meio de campo aqui. Iria dar muita fluidez nesse meio de campo, cara. Tanto o Lucas Paquetá quanto o Danilo, eles são jogadores que pisam muito na área, né? E aí o Pulgar ficava ali na contenção. Então, se você concorda comigo aí que com a chegada desses jogadores, né, esse seria aí o seu time ideal também. Na minha visão, sim, tá? Colocaria muito mais fluidez aí. E claro, a gente também tem, né, os jogadores ali que deve sim brigar por essa vaga ali, a Arrascaeta, né? Eu sei que é difícil deixar o Arrascaeta de fora do time, cara, mas a Arrascaeta hoje, ele faz muita falta, só que você percebe que tá chegando ali já a idade, talvez, né? Ele não aguenta muito ali, já um jogador que se lesiona muito já. Então ele acho que ele não aguenta toda a temporada ali jogando em alto nível, né? Então, assim, mas pra reserva, assim, ou às vezes ele começa jogando, aí no decorrer da partida entra o Lucas Paquetá, o Danilo, né? O próprio Jorginho também, pra jogar aqui na segunda volância, né? O Saul ali. Enfim, pra mim seria ideal esse time titular se esse jogador chegasse. Mas não é nada assim, impossível também o Arrascaeta jogar aqui, né, na frente dos dois volantes. De repente ali até mesmo o Everton Araújo também aqui no lugar do Danilo, por exemplo, protegendo ali, dando aquela mais proteção ali na zaga, né? Até porque o Varela, o Alexandre, eles sobem muito. Mas enfim, com a chegada do Danilo aí, pra mim ele é titular, tá? E o Lucas Paquetá, hoje, acho que não tem como você tirar ele do time, né? Ele é mais novo, com a Arrascaeta, é um jogador que entrega mais fisicamente, enfim, né? E aí, pro ataque aqui, eu coloquei com a chegada do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique numa ponta, o Gonzalo Plata na outra. Por que eu coloquei o Gonzalo Plata aqui? Porque é um jogador aí que vem crescendo bastante, tá? Com o Leonardo Jardim. Então, assim, ele vem jogando muito bem. Eu acho que tem ainda muito mais a agregar, né? Pra esse time do Flamengo, um jogador rápido que falta melhorar ali um pouco a sua finalização, a sua tomada de decisão, tá? Para mim o que falta no Plata hoje é essa tomada de decisão ali no último passe,
na hora da finalização. Eu acho que ele peca muito ainda, mas eu acho que é um jogador que ainda tem idade e tem potencial para melhorar isso, tá? Vamos ver como que o Leonardo Jardim vai trabalhar com isso, tá? E claro, a gente tem aqui também, né, o Luiz Araújo, que pode entrar aí muito bem nesse time. O próprio Arrascaeta, que pode, né, aí o Flamengo entraria aqui com dois meia, né, e jogaria com um volante, os dois meia aqui. Pode ser o Danilo, né, o Lucas Paquetá, porém o Arrascaeta recuado aqui mais no meio de campo, né, para jogar aqui na frente aqui dos dois meio-campistas aqui, tá? Enfim, e o Pedro, né, e aí a gente tem uma especulação aí também do Darwin Nunes. Eu acho que é uma contratação difícil, mas eu não conheço no momento um camisa 9 aí que tá mais forte aí pra chegar no Flamengo, tá? Se você conhece, deixa aí nos comentários, tá? Mas enfim, eu fiz esse mapinha mental aqui, né, pra mostrar um pouco. E é isso, pessoal. Tipo, se o Flamengo conseguisse a contratação desses jogadores, cara, esses dois aqui, ó. Só esses dois aqui, pra mim, cara, o time do Flamengo viria muito forte, tá? Muito forte. Muita gente fala também na contratação de outro primeiro volante. Eu acho que no momento não precisa, tá? É claro, tem a possível lesão aqui, como teve com o Pulgar. Porém, cara, eu acho que Pulgar e Everton Araújo são jogadores saudáveis, tá? O Pulgar, agora que ele veio se lesionar, mas ele não é um jogador costumeiro ali a estar se lesionando. Então, eu acho que pro restante dessa temporada, eu acho que daria pra contar assim pros dois, tá? Mas enfim, mas deixa aí sua opinião aí, se você acha que deve contratar mais um primeiro volante, mais um lateral direito. Eu acho que o Varela e o Emerson Royal, o Flamengo não procura lateral direito por conta disso, tá? O Varela e o Emerson Royal, a diretoria ali, o Leonardo Jardim confia muito nesses jogadores. E também pra zaga aqui, eu acho que não deve chegar outro jogador por enquanto, né? Tem o Vitão e o Danilo na reserva. E eu acho que a zaga ali, eles vão mantendo isso daí. Porém, eu vejo a zaga ali hoje um ponto baixo ali do Flamengo, tá? Principalmente bola aérea. Eu acho que é uma coisa que o Leonardo Jardim deve trabalhar aí, tá? Tem que trabalhar, tem que melhorar, porque a gente vê, olha, tem hora que a gente vê cada bola aérea ali do Flamengo na defesa feia. E o ano passado, o Flamengo, inclusive, com os zagueiros, faziam muito gol em bola aérea, né, cara? Esse ano tá pecando, tá devendo muito isso, tá? Mas enfim, é esse o vídeo, era só para passar uma ideia aqui de o que poderia ser o time do Flamengo se viesse a contratação desses jogadores aqui que eu citei no vídeo, tá? Então deixa aí nos comentários aí o que que você acha, se você acha que vem pelo menos uns dois jogadores desse aqui ou não, ou algum outro jogador que você acha que deve vir, e se você tem conhecimento aí de alguma nova possível contratação do Flamengo. Beleza? Se você chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.